Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e ausentes. Amarildo Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do salmo bíblico pelo vereador Boaventura Aparecido de Melo. Gostaria aqui de agradecer a presença do nosso munícipe, sempre presente nessa casa, Romano Pomilho. Seja sempre bem-vindo. Passamos agora ao pequeno expediente de conformidade com o artigo 153. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 48ª sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2015. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis por sentado e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 77ª sessão extraordinária do dia 17 de 8 de 2015. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis por sentado e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do requerimento número 001/2015, de autoria do vereador Amarildo Domingos Ferreira. Requerimento número 001/2015, 20 de agosto de 2015. Amarildo Domingos Ferreira, vereador desta Casa de Leis, requer seja ouvido o plenário e acatada sua soberana decisão que a senhora prefeita municipal, com fundamento no artigo 77, incisos 16º e 20º da Lei Orgânica do município, tome providências no sentido de enviar à Câmara a relação semestral dos alunos contemplados com a Bolsa de Estudos, com os respectivos valores das mensalidades, conforme previsto no artigo 8º da Lei 820/09, de 15 de dezembro de 2009, relativas aos períodos a saber, primeiro e segundo semestres de 2014 e primeiro semestre de 2015. Justificativa. Tal pedido se faz necessário para nosso conhecimento e para podermos esclarecer os questionamentos a respeito. Nestes termos, pede deferimento e aprovação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2015. Amarildo Domingos Ferreira, vereador do PMDB.
Em conformidade com o artigo 156, inciso 2 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação da propositura. Coloco em discussão o requerimento número 001/2015, de autoria do vereador Amarílio Mendes Ferreira. Em discussão. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à diretora da Câmara que tome as providências quanto à propositura aprovada. De conformidade com o artigo 156, inciso 4 e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, conceda a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Marcos Valone. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Romano, público presente, os internautas, uma boa noite. Bom, serei breve aqui. Como eu já falei algumas vezes aqui nessa tribuna, o pessoal da usina, esses tempos atrás, semana passada, passou com os caminhões, com os transbordos, enfim, dentro da cidade, estragando já a avenida onde estava quase pronta já para ser asfaltada. Eu acho que a gente, como aqui nessa Casa de Lei, a gente tem que fazer uma lei, sim, multando esse pessoal, porque é só sentindo no bolso. No cateto, andaram lá, eles quebraram lá no cateto meio-fio, o pessoal da prefeitura entrou com ação para eles pagar o meio-fio. Tentaram conversar numa boa primeiro, ninguém deu resposta, ninguém falou nada. A hora que a justiça foi cobrar, eles foram lá e arrumaram o meio-fio. Então, eu acho que, se eles não estão respeitando, eles não respeitam nada, não respeitam palanque de divisa. Se vocês forem para o Lajado lá, vocês vão ver o palanque de divisa do município, está jogado lá no meio da cana, que a primeira coisa que eles fazem é derrubar aquele palanque. Então, eu acho que, não só eles, mas tem alguns agricultores também que não respeitam a estrada. A moto passa, eles já, a primeira coisa que faz é gradear, é plantar no meio da estrada. Acho que o Cido, trabalhando aí, dá para ver, né, Cido? Então, eu acho que a gente tem que tomar uma providência. Por enquanto é só isso, muito obrigado. Flávia Garotti Muniz. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Antônio Vilani. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Romano, boa noite, obrigado pela presença. E famílias que nos ouvem em casa. Eu queria aqui ser bem breve, bem sucinto nas minhas palavras, porque tenho passado constantemente pela Avenida Brasil, no trecho aí da ponte Rio Pedrinhas, até o portal, em que o aspecto, principalmente das laterais, nas vizinhanças dos meios-fios, nos gramados que margeiam a avenida, é lastimável o estado que está. Quando a gente fazia alguma reivindicação aqui, autoridades ainda estavam sonhando em realizar
essas benfeitorias, entre aspas, que foram colocadas aí, o asfalto que foi refeito, as galerias que foram colocadas, e foi refeito, mas a velocidade da água é praticamente nula na Avenida Brasil. Passem ali, observem, eu passo de bicicleta, passo a pé quase todo dia. É o cartão de visita, é a chegada de Pedrinhas Paulista. Está ali, acúmulo de terra, passam lá e olham, acúmulo de terra. O gramado já foi fruto de várias indicações nossas aqui. Nunca responderam uma indicação, não há necessidade de responder mesmo, mas quando se pleiteia a política da boa vizinhança, parece que se exige só da parte da gente. Acho que não sabemos o que pensam e o que podem fazer em cima das nossas reivindicações. E a Avenida Brasil está no estado lastimável, principalmente, mais precisamente, entre a ponte do Rio Pedrinhas e o portal. E ainda, reforçando aquilo que o nobre vereador Carlinhos colocou aqui na sessão passada, e colocou de maneira muito feliz, essas placas para dar destinos corretos aos lixos da cidade, existe um contrassenso. Até eu estava comentando com o nobre vereador Carlinhos após a sua fala. Aí mesmo, o contrassenso que eu digo, pedem para jogar no lixo, mas cadê o local para colocar o lixo? Lá em redor do portal, por consequência de sempre estarem pessoas ali paradas, bebendo, fumando, se alimentando. Se está bebendo uma cerveja, joga a latinha lá. Se bebe 1 litro de vinho, joga o litro lá. Se come um salgadinho qualquer, joga os restos da embalagem lá, em qualquer lugar. Pode passar lá que vocês vão achar bastante. As garrafas ainda eles fazem questão de quebrar. Mas então pede para jogar no lixo, então coloque lá um lixo no lixo, coloca um recipiente para receber o lixo. E isso já pedimos aqui, olha, já da outra administração, a gente vem pedindo, e não se tem uma iniciativa para que isso aconteça. Se observar bem o asfalto está totalmente acabado. Foi gasto mais de R$300 mil nessas benfeitorias aí. O asfalto, se passar de carro, dá para observar muito bem, mas passar a pé ou passar de bicicleta, da maneira que sempre eu passo, vão observar. Está tudo acabado, aquele asfalto que foi feito há 1 ano e meio, 2 anos atrás, 3 anos, sei lá eu. Recente. Eu não sei qual foi a forma usada para fazer aquele asfalto ali, para ele estar naquela situação tão precocemente. Eu estou falando aqui, isso aqui deveria ser um motivo de indicação. Mas eu estou falando aqui porque indicações nossas foram feitas inúmeras em relação ao lixo, em relação à Avenida Brasil, entre outras situações que a gente sempre colocou
aqui nesse plenário. Mas aí está, a Avenida Brasil, o meio-fio, praticamente tomado de terra. Foi feito ali galerias, as galerias têm espaço que se uma criança ou alguém, algum animal estiver por ali, um dia de chuva, ou que alguém se descuide, é perigoso cair por aqueles buracos ali, que não tem proteção nenhuma. Até mais ou menos uns 600 metros, que, por força do declive do terreno, a água leva consigo a sujeira. Mais acima, nas proximidades ali da casa da família dos seus valores, no nobre vereador Toninho, é notório que já formam poças de água ali na beira do meio-fio. E acúmulo de sujeira. Uma avenida que deveria ser aí a apresentação do município, porque pode-se dizer que é a entrada única dos visitantes que vêm para Pedrinhas Paulista, acham uma avenida nessa situação. E o pior que foi feito, essas melhorias foram feitas recentemente. Eu não vejo muita melhora em relação à escoação da água, que deveria ser, galeria pluvial deveria ser, para não ter qualquer anomalia, qualquer situação que viesse dificultar o escoamento da água e, por consequência, a não fixação de resíduos, sobras, lixo. Então, eu estou apenas colocando isso aqui para o plenário, que poderia colocar em forma de indicação, mas não vai resolver em nada. Como o próprio nobre vereador Carlinhos já citou aqui, das indicações que foram feitas por nós, tem rua aí se acabando. Tem uma rua ali, me fala a memória, que a rua onde reside o Paulino Nardi, tinha que colocar uma placa lá, chamar a TV Tem. Depois chama, você coloca no jornal, fala que o vereador fala demais. Visite a rua tal antes que ela se acabe. Está acabando a rua. Você andar lá, passar a pé olhando, praticamente ela chegou no chão, no solo. Asfalto não existe mais lá. E, aliás, uma estrada perigosa, uma rua perigosa de bicicleta, ou a pé, ou de moto, derrapar. Porque tamanha a quantidade de pedras que se soltaram do asfalto, porque acabou a rua e está ali. Sem falar das demais, né? A cidade inteira, já falei aqui, a cidade inteira, em termos de buraco, está largada. Então, eu acho que tem que ter prioridade. Quando aquela rua foi motivo de uma indicação nossa aqui, para que ela fosse recuperada, posteriormente a isso aí, foi feito aqui, até de maneira a desejar, a recuperação da Avenida Brasil, nas imediações aqui do Banco do Brasil, e até lá nas regiões lá da Igreja Matriz. E não havia, na minha ótica, necessidade para isso. Então, priorizou um local, fez um serviço a desejar,
que agora no verão, se você passa aí, dependendo da temperatura, você leva para sua casa piche que fica colado na sola do sapato. Serviço mal feito. Quero dizer também, eu acho que, já até falei com essa presidência, nós temos que tomar uma providência séria, porque está degradando os cofres públicos, é aquela obra da piscina coberta que está parada lá. Eu acho que ali nós temos que tomar providências sérias. Saber o porquê que está acontecendo isso aí, e alguém tem que assumir essa responsabilidade. O horário público, o patrimônio público, não pode ser prejudicado. A população está sendo prejudicada. Ali, até agora, eu ainda não fiz nenhum requerimento, não oficiei nada, mas eu até agora não entendi se ali é a contrapartida ou se são os repasses. Mas se são os repasses, é a primeira vez que estou vendo isso aí. Os repasses podem sim atrasar. Mas a forma que está atrasando ali está fora do comum. Fora dos parâmetros. Então, eu acho que tem que se priorizar. E quando se fazer bem feito. Como é o caso, Avenida Brasil, mais de R$300 mil, e aí está. Se você for analisar no pé da letra, ela tem que praticamente, boa parte dela tem que se fazer de novo. Pode-se transitar de maneira mais tranquila, da metade da pista para o canteiro. Nas laterais, o asfalto está totalmente comprometido. E a água tem a sua velocidade ali muito comprometida, e, por consequência, os resíduos ficam parados e está um local muito feio e que deveria ser, repito, cartão de visita para os visitantes que chegam em Pedrinhas Paulista. Muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Não havendo nada que conste na ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169, seus parágrafos, conceda a palavra para a explicação pessoal ao vereador Antônio Marcos Valoni. Flávia Garotti Muniz. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, Romano aqui presente, boa noite a todos. Quanto à palavra do vereador Toninho Valoni, realmente os funcionários da usina passaram com caminhão, trator, não sei o que lá, danificaram tudo, a avenida lá que estava quase pronta. Os funcionários no momento chamaram a polícia e eles alegaram que erraram o caminho. Eu não concordo que eles tenham errado o caminho. Eu acho que os funcionários da usina realmente fizeram de má fé. Como eu também até acharia o correto que se proibisse transitar tratores, máquinas de veneno aqui no centro da cidade, na avenida onde tem o nosso comércio. Porque é uma vergonha. Dá muito bem para eles passarem pelas ruas do fundo. Aí você vê colheitadeiras, você vê máquinas de veneno, tratores,
com os pneus todos cheios de barro, e é onde que inunda tudo a nossa cidade. Inclusive a Avenida Brasil, aqui do trevo para cima. A prefeitura não tem condições de estar limpando toda semana. Aí são máquinas agrícolas de todo lado. Quanto às galerias, eu não vejo tanta preocupação com o acidente que possa acontecer nas galerias. Porque o escoamento da água está sendo bem feito. Antigamente era só uma valeta que tinha na lateral. E nessa época também com muitas folhas. Agora, quanto às pessoas que jogam lixo lá no portal, restos, sacolas, garrafas, isso é falta de respeito. Da mesma forma que eles levou isso lá, eles podem levar de volta e jogar no lixo de onde eles trouxeram. Então não é questão de... não tem, porque se colocar um lixo lá, eles vão jogar no chão a mesma coisa. Você pega aqui da avenida aqui de baixo até lá em cima, é cheio de garrafa, latinha. Então a pessoa, se ela tivesse consciência, da mesma forma que ela levou essa latinha até lá, ela podia levar até na casa dela, ou em algum lugar que tivesse o lixo e jogar. É uma falta de respeito, mas não é a culpa da prefeitura. É a culpa do cidadão que faz isso. E é feita a limpeza, da outra vez mesmo foi reclamado, foi feita a limpeza, foi tirada a terra, mas realmente as máquinas saem, trator sai do sítio, e a sujeira vai acumulando. E não vai limpar toda semana, porque tem a cidade também para fazer. Agora, quanto ao recap de rua, a prefeitura teria um imenso prazer em recapar, se tivesse o dinheiro. Porque se for tirar do orçamento, não dá. E eu vejo os vereadores aqui, principalmente os que mais reclamam, de indicação, mas eles não vão atrás de um deputado buscar uma verba. Os deputados da oposição aqui, praticamente, eles levam quase metade dos votos. Nem R$1. Eu até comentei com o vereador Carlinhos, a situação que o Mauro Bragato colocou uma verba lá, uma indicação em plenário. Se um prefeito aqui não atende indicação, o governador vai atender? Um deputado, ele não faz indicação de verba. Ele coloca lá no orçamento para o ano que vem, no orçamento ele coloca tal verba para tal município. Não é assim fazer indicação em plenário. Eles têm as verbas de representação. Todas as verbas que vêm através do deputado Walter Hiroshi, do Campos Machado, do Nelson Marqueselli, não é através de indicação. Eu nunca vi uma indicação deles mandando verba para Pedrinhas. Você vai e faz o pedido, e eles já protocolam lá e já deixam a verba destinada para Pedrinhas no orçamento do próximo ano, ou se eles tiverem verba de representação naquele ano, e naquele ano ainda. Então, falar para a prefeitura fazer isso, aquilo é muito fácil, mas quer ver o dinheiro? Não tem. O orçamento para manter a nossa cidade no nível que ela está hoje, saúde, educação e tudo mais, com essa arrecadação que tem só, não dá. Então o vereador tem que pôr a mão na consciência, tem que ir atrás de recursos também. Deputados federais, estaduais, do partido de vocês, eles não dão um centavo aqui em Pedrinhas, já vão para quantos anos? 6 anos, não é 8. 7 anos. Nem R$1. Agora o vereador quer mandar o prefeito fazer, porque tem que ser prioridade. Busca a verba, que com certeza o prefeito vai fazer. Ou tem medo de pedir a verba e sair o nome do prefeito, e levar o nome do prefeito? O prefeito está aí para fazer por todos. Mas os deputados que levam voto daqui, eles também deveriam trazer dinheiro para Pedrinhas. Não é só buscar o voto e o vereador ficar cobrando aqui. O prefeito disse daquilo. Tanto é que a piscina coberta está lá, está parada. Por falta de um pagamento de repasse. Porque se a prefeitura for tirar dinheiro dos cofres públicos, da saúde, for pedir aqui para colocar lá, não tem como fazer. Da onde que ela vai tirar? Tem que esperar essa verba sair. Agora, vir aqui, cobrar em público e falar, não, tem que fazer, é fácil. Eu também queria que fizesse tudo. Mas vamos atrás de dinheiro. O município precisa. Só o orçamento não dá para fazer nada. Não está fácil para ninguém, não está fácil para o município, não está fácil para o governo estadual, não está fácil para o federal. A maioria dos municípios por aqui
Nem o 13º vai pagar esse ano. Vocês podem contar com isso. A maioria dos municípios não vai ter condições de pagar 13º de funcionário, por falta de arrecadação. E eu até falei com o Carlinhos, que eu não ia falar isso aqui do negócio do requerimento, eu não entendi aquilo lá, Carlinhos. Sinceramente, hoje eu estou falando porque ele cobrou de novo o recap, eu nunca vi deputado, sabendo que ele tem verba de representação de gabinete para várias coisas, ele pode colocar no orçamento para o próximo ano, para os municípios que ele retém voto, agora o deputado mandar uma indicação que ele fez em plenário? Ou requerimento, não lembro o que foi que você me disse? Indicação ou requerimento? Então, uma indicação. O governador não vai atender nunca. O deputado, quando ele quer mandar um dinheiro para o município, através ele coloca uma emenda parlamentar lá. Então, para cobrar do prefeito fazer isso e aquilo, realmente a rua está péssima. Já nem rua tem lá mais. Mas a prefeitura também não tem dinheiro para aquilo. Tem que ir atrás de verba. Agora já se passa, já vai fazer 7 anos. E o PSDB não trouxe nem um centavo para Pedrinhas. Vocês são hoje 4 vereadores e eu não vi nem um centavo. A prefeitura mesmo não recebeu. Então não tem como só cobrar. Então põe a mão na consciência também, vai atrás de deputado, porque tudo que vir ajuda. E muito obrigado. Antônio Villani. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, senhor Romano, funcionário da Câmara, meu boa noite. O nobre vereador Boa foi feliz com as suas palavras, porque falar da Avenida Brasil, o que ela é hoje, e você tiver 2 fotos para comparar o que era, e falar que uma pessoa pode cair lá, antes sim podia cair, o cara de bicicleta, se não tomasse cuidado, cair dando uma valeta daquela noite ou qualquer coisa. Agora, não sei, reclamar. Eu acho que tem certos limites. Eu acho que a avenida está sendo bem cuidada. Às vezes, pode passar uma semana ou outra que não passa por lá fazendo uma limpeza. E o lixo, a pessoa vai lá no portal, leva latinha de cerveja, ele poderia pôr na sacola e trazer de volta. Eu acho que aí é uma certa educação que a população brasileira vai ter que se adequando, ano a ano. E quanto deputado, às vezes a pessoa vem aqui, fala, muitas vezes eu uso a expressão que até o papagaio fala, é porque isso, a pessoa, quando ela fala, ela tem que se preocupar no bem-estar. Não só falar para levar vantagem política, se mostrar que é melhor, ou que é isso, ou que é aquilo. Porque fala-se daquela rua lá do Paulino Nardi. Mas eu posso estar enganado. Mas quando foi feita a indicação para o deputado do PSDB, vocês fizeram a indicação, não constou a rua do Paulino Nardi. Eu acho que constou a Avenida Brasil, para fazer alguma coisa na Avenida Brasil e outra coisa. Mas constar a rua que está tão danificada lá, se preocupasse com a cidade, vão primeiro pedir para tal rua um recap. Se conseguir a verba, vai ser bem-vinda. E eu falar bem da administração, porque Pedrinhas Paulista, é que nem o Boaventura falou, o 13º, a prefeitura pagou a metade já do 13º. O que ela vinha fazendo o ano passado, ela está conseguindo manter. Cortou-se alguns gastos, mas a maior parte vem se mantendo. Fez a festa junina da vila, fez da escola, fez lá o São Donato, tirou o show porque tem que cortar gasto. Show, se dá, faz, se não dá, não faz. Traz um cantor mais barato. Mas o importante é que vem fazendo o pagamento, fez o pagamento do 13º, vem se mantendo a saúde e tem bastante dinheiro para ser saído. Tem umas certas verbas que é para recap aí.
creio eu que o governo federal vai começar a soltar no meio do ano que vem, porque a piscina lá está parada, é porque não vem verba federal, que jeito que vai fazer? O município vai encarar e tocar a obra por conta? A estadual também estava parada, até esses tempos atrás, a creche. Daí veio a verba do Estado, se reiniciou. Acho que já faz 2 semanas que reiniciou. Então, a prefeitura fica amarrada. Quando vem nos anos ruins, ela fica amarrada. Não só a prefeitura de Pedrinhas, mas outras prefeituras por aí ficam também amarradas. E aí a gente vê até estados aí em situações difíceis. Então, eu acho que a administração está no caminho certo. Ela andou cortando alguns gastos, mas, que nem eu falo, na saúde, a educação e o Vale Transporte, que beneficia muitas pessoas, ela está mantendo. Então, ela está no bom caminho, fazendo, acho que, uma boa administração. Obrigado pela atenção. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, nobre vereador, nobres vereadores, eu estou que nem aquela história do beija-flor. Eu estou fazendo a minha parte. E o vereador, ele é um fiscal. Tudo que eu falei aqui está na frente dos olhos de cada um. E eu quero dizer que quando também estava aí no governo municipal o PSDB, eu, inclusive, fui o fundador do PTB, tive contatos de perto com o Campos Machado, porque eu acho que até falar em nome de deputado aqui, a gente perde um pouco de tempo. No período do PSDB não se via falar em Marqueselli, não se via falar em Campos Machado, falava-se em Edson Aparecido e falava-se em Mauro Bragato. E eu também desconheço atitudes de pessoas inseridas na vida pública que estavam num lugar contrário ao PSDB, ter trabalhado para trazer alguma coisa para Pedrinhas Paulista. Coloco essas palavras não como uma justificativa para que a gente não faça, sendo hoje nós, não uma oposição, sendo nós hoje uma bancada que não pertence à bancada do Executivo. Eu, de modo particular, tenho documentos em mãos, já publiquei várias vezes. Eu cheguei aqui em Pedrinhas Paulista, era distrito de Cruzalha, tinha uma família que era, até hoje ainda, éramos amicíssimos, amigos de perto, e dentro da família tinha um deputado, chamava Edson Real. E eu, trabalhando, é aonde que eu tinha um tato maior,
uma sensibilidade maior, eu percebi que havia falta de salas lá para o Benedictes. E eu nem pensava em entrar na política, fazia pouco tempo que eu estava aqui. Corri atrás e consegui 2 salas de aula através do Edson Real. E aqui todos os vereadores que já militaram na vida pública e os que estão militando pela primeira vez, sempre fizeram o seu trabalho. Só que é querer colocar a peneira na frente do sol, querer tapar o sol com a peneira. Quando você tem o deputado que não é afinado com a administração pública. Não vou dizer que eles fujam da sua responsabilidade. Mas o jogo é esse aí. Hoje é a vez do PTB, hoje é a vez do DEM, hoje é a vez do PSDB estar apoiando o nosso município. E nada mais justo, e levando bastante voto daqui, nada mais justo que estarem afinados com a administração municipal. Mas nem por isso a bancada do PSDB foi omissa com seus compromissos, com as suas obrigações assumidas perante a nossa sociedade, perante o nosso eleitorado. Eu não sei se eu ouvi bem aqui, que a gente não havia, eu procurei ali, como o meu arquivo ali, ele é meio, tem bastante situações, então eu não achei, mas devo ter ali, a indicação que pede melhorias, clamando por melhorias, por recuperação da rua, que me fala a memória outra vez, falando, lá do Paulinho Nardi. Fizemos sim. Topázio. Rua Topázio. Obrigado, meu vereador. A Rua Topázio. Então, falar que a gente não... Eu tenho, e vou trazer. É que eu não achei agora, mas temos sim. Então, eu acho que analisem da forma que acharem. É o direito à democracia as minhas palavras, mas eu estou fazendo o papel do beija-flor. É difícil, não querem ouvir a gente, não querem fazer, mas estou levando a minha gotinha de água no meu biquinho lá e jogando para apagar o incêndio. Estou fazendo o meu trabalho. E vou continuar. Porque eu sou um fiscal do município. Falei da Avenida Brasil, olhem lá, está lá o estado que está. Falei da Rua Topázio, está lá para ser comprovado. Falei da Avenida Brasil, que foi serviço mal feito, passam aí no dia do bem quente para ver se não vai levar piche para casa. Tem que ficar jogando água aí. Isso aí foi feito há 2, 3 anos atrás. E falei também da piscina coberta, que já passou mais do que da hora para terminar. Então, estou fazendo a minha parte, estou cumprindo a minha obrigação, estou exercendo o meu mandato democraticamente, e é assim que eu faço, e é assim que me sinto feliz em sempre fazer. Não ouvia aqui dizer de nenhum trabalho de Campo Machado e nem de Marqueselli na época do PSDB. Eu não ouvia. Fazia sim, através de Edson Aparecido, principalmente. Às vezes a gente cita nomes, esquece alguns, mas outros deputados da bancada do PSDB colaboraram. E vereadores
sempre foram atuantes. Como exemplo, por último aí, o novo vereador Emerson da Cruz Souza conseguiu, através do deputado Mauro Bragato, o velório nosso lá. Só a título assim, de exemplo. E o município nosso caminhava com as pernas próprias, como é o caso dessa praça Monsenhor Dom Ernesto, feito com recursos do município. Na época do PSDB não existia tantos recursos da federação para os municípios, como hoje, qualquer município abaixo de 50 mil habitantes, ganha a patrola, ganha caminhões basculantes, tratores. Hoje a facilidade é enorme. Entregam por atacado creches. O município, na época do PSDB, teve que fazer dos seus bolsos a melhoria, porque a creche foi feita pelo Pacheco. Então, não somos omissos, não. Nós procuramos os nossos deputados. Mas eu acho que, para um bom entendedor, sabe da dificuldade que existe por não ter a afinidade de siglas partidárias. Mas nós não estamos omissos, não. Estamos trabalhando para o nosso município. Muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, Romano, aqui presente, os funcionários. Bom, falando aqui sobre o assunto que foi abordado pelos nobres colegas que antecederam, quero aqui parabenizar o professor e vereador Wilson Alves pelas suas palavras, bem colocadas, bem fundamentadas, né, que desde nossa legislatura aqui, nós já com 2 mandatos juntos, sempre justificado e sempre embasados. Onde aqui o nobre colega foi feliz, né? Onde foi uma indicação, fiz ao deputado Mauro Bragato, conseguimos o velório e também, através do Bragato, conseguimos o CCI. Só que até gostaria de falar aqui, professor, que em outras palavras aqui, outras sessões, né, vereador vem aqui, quando a gente falou que teve essa aquisição, né, através do deputado Mauro Bragato, teve vereador aqui que falou que vereador não é lá para buscar emenda, não, que quem busca é o prefeito, é o executivo. E de outra forma ele vem aqui e fala que tem 4 vereadores e os deputados não trazem. Então eu não sei, uma contradição muito grande, né? Porque quando você consegue, não foi você, foi o executivo. Ou foi porque o deputado quis. Então, quando o vereador faz o seu trabalho, né, acho que por mera oposição, diz que não é o vereador que tem que buscar, é o executivo. Então, é uma contradição muito grande. Mas, enfim, acredito aqui que todos trabalham em prol do município, né? De maneira alguma eu vi que o vereador Wilson Alves veio aqui querendo engrandecer, ou algum deputado citando as verbas que trazem, né? Porque, como bem dito aqui, em 12 anos, não se ouviu falar em deputado do PTB, não se ouviu falar em deputado do DEM, pelo contrário, vi outros deputados, até do PMDB, esse eu vi. Como outros, Paulo Kobayashi, o vereador Mário Covas, Bragato, Edson Aparecido. E está por aí na cidade as obras. Agora, aparecendo outros deputados, que também estão tendo voto em nosso município, como já dito aqui, não vou nem ficar citando o nome, é como bem dito, são afinidades. Tem o prefeito do lado. Tem que trazer, porque precisa de voto. E teve voto, tem que lutar. Agora, dizer que os vereadores aqui do PSDB não trabalham? Trabalham sim, é fiscalização, são legislativo.
estamos fiscalizando, estamos apontando, tudo embasado. Agora, se a gente não pode falar nem aqui na tribuna, então tem que amordaçar a boca. A gente está apontando, não estamos criticando a administração. Como falou da Avenida Brasil, o Toninho falou que teve melhorias. Teve, concordo com você, teve melhorias. A gente também não pode ser hipócrita. Mas tem algumas falhas. E as falhas são apontadas aqui. Eu acho que as falhas são para melhorar. Eu acho que críticas aqui são construtivas. Então, a partir do momento que apontadas aqui, que a administração possa melhorar. Entendeu? Como dito do lixo. Eu concordo que é a educação do brasileiro. Mas convenhamos que se você puder colaborar, vai melhorar. Se tem um acúmulo de pessoas ali perto do portal, nada mais que colocar uma lixeira. Você vai estar educando. Agora, se a pessoa não vai jogar lá, aí é outra situação. Mas o papel da administração está sendo feito. São contribuições. Eu acho assim, são indicações verbais que o professor Wilson colocou aqui, que já levou uma proporção maior. Eu acho que aqui é o que eu falei, são críticas construtivas. Estamos novos aqui para somar. Então, se a gente não pode somar, então não poderíamos contribuir com o município. Então, temos diferenças partidárias, mas não somos oposições. Diferenças de partidos, ideias. Mas uma ideia só, que é o quê? Pedrinhas Paulista. Então, acho que a gente tem que somar. Se deputados hoje estão trazendo outros não, a gente vai batalhando. O papel da gente como vereadores, como a bancada do PSDB, está sempre apresentando aos deputados pedidos. Agora, se não vem, a gente também não tem culpa. O papel da gente, a gente está fazendo. E o papel maior também, a fiscalização, que é o que convém a nós aqui, desse legislativo, em estar contribuindo ao município. Então, professor Wilson, foi muito bem nas suas palavras, bem colocadas, né, bem fundamentadas. Sempre fizemos indicações que já foram até motivo de deboche aqui nessa tribuna, que vereadores só ficam colocando situações, mas não são. São as críticas que eu falei, construtivas, para melhoria. Se é um atributo do vereador aqui, que está em regimento, apresentar indicação, por que a gente não vai fazer? Vamos fazer. Foi questão de requerimento, como foi um requerimento agora do presidente da Câmara, foi aprovado por unanimidade. Informações que está solicitando que venha para a Câmara Municipal? É. Agora, não é porque está um requerimento também que está sendo contra ou está sendo querendo fazer uma picuinha. É o que eu falo. A gente tem que somar. E não aqui a gente querer voltar no passado e ficar querendo achar argumentos para um tentar degrenir o outro. É o que eu falo. Teve 12 anos, não apareceu esses nomes. Está aparecendo agora? Parabéns. Quem vai reconhecer isso é a população. Se o deputado está aparecendo, o governador, ou quem seja. E as dificuldades estão tendo, estadual, federal, municipal? Tem. Mas eu acho também que o município não pode parar. Então, estamos aqui para somar, estaremos fiscalizando, sempre apontando, como sempre fizemos, e sempre embasados, e principalmente em documentos, requerimentos assinados, registrados em atas, indicações, que até o professor Wilson aqui tem todas, com certeza. Então, quando falam aqui, principalmente nós, acredito que vocês, todos aqui, ninguém quer falar da boca para fora, fala porque os argumentos. Então, o professor Wilson foi feliz aqui nas suas palavras, colocou a situação correta, e quero que vocês, nobres colegas vereadores aqui, de partidos diferentes, mas somos um grupo, que leve essas críticas colocadas aqui como construtivas ao Executivo, para que seja sanado e quem venha beneficiar a nossa população. Muito obrigado. Carlos Pereira Mendonça.
senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, ao Romano aqui presente e aos internautas que nos ouvem e que assistem aqui essa sessão. Eu gostaria aqui de endossar as palavras aqui dos colegas, dos meus companheiros que me antecedeu. Primeiramente, fazer um comentário aqui a respeito do que disse o nosso nobre colega aí, o Toninho, né? Realmente, e o Boaventura também, realmente é lamentável aquela situação aí que os funcionários da usina criaram. Então, você está realizando um trabalho, tem todo o desgaste, tem todos os custos, o envolvimento de funcionários, de maquinários, nesse sentido, e quando está tudo prontinho, vem alguém para estragar aquilo que está feito. Então, foi muito bem a atitude, fizeram o boletim de ocorrência, vai apurar essas irregularidades e eles terão aí que estar repondo essas despesas que é do município. A obra não é do Poder Executivo, não é dessa ou daquele prefeito, ela é para o município, todas as despesas que tem, é de interesse nosso, do município, dos munícipes e, em especial, de nós, parlamentares. Bem, gostaria aqui de, como eu disse, endossar aqui as palavras do professor Wilson, aqui do Emerson, né, que foram muito felizes aqui nas colocações que fizeram, e até fazer algum comentário em relação a essas situações. Quando você falou do cesto de lixo, realmente, bem lembrado, professor, que foi um item que me escapou, né? Quando da sessão passada eu tratei desse assunto aqui aqui. Então, aqui na tribuna. Então, realmente, eu acho que aqui, em Pedrinhas, já deu para provar, salvo algumas exceções, raras exceções, em sua maioria o povo é educado. Nós podemos ver aqui na praça, né, logo no início da administração aí, há 4, 6 anos atrás, tem lixeira ali na praça que ainda está lá hoje, intacta. Naturalmente que tem outra que acabaram estragando, mas levou muito tempo, eu até ficava admirado. Olha, uma lixeira de plástico, né? E estava lá intacta. Então, o povo, se a administração, se o poder público investe, se acredita, eles correspondem, pode ter certeza. Então, eu acho, também, a exemplo do que disseram os colegas aqui, que seria muito interessante que tivesse ao longo da avenida, na pista de caminhada, aí que tivesse algumas lixeiras e tal, para que fosse depositado esses lixos de consumo do pessoal. E eu não sou contra, não, também, pelo contrário, sou a favor, aquilo que mencionou aí o nosso colega Boaventura, em relação à questão de cada um, naquilo que consome, levar para sua casa. Eu, particularmente, faço isso e oriento os meus filhos a fazerem também. Tem uma sacolinha no carro, e isso quando é possível. Se você está caminhando, você vai tomar uma água e tal para desidratar, não tem como, fica complicado você levar de volta. Se tivesse uma lixeira ali, seria muito mais prático, né, para você deixar ali. Mas, enfim, no carro é algo, né, onde você esteja,
você levar esse lixo e ir para casa. Isso são coisas de primeiro mundo, né? Na Europa, em países aí do primeiro mundo, isso é uma coisa rotineira, comum, normal, né? É uma coisa muito normal. Bem, então é uma coisa interessante, seria importante que o poder público fizesse isso aí. Na questão ali realmente que o professor aqui informou a respeito da pavimentação asfáltica. Então, são várias as ruas realmente que estão com esse problema. Nós sabemos da queda que teve na arrecadação, né, mas isso de um tempo para cá. Mas nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, como o professor falou, a Rua Topázio, em especial a Rua Topázio e a final da Rua do Trabalho, lá próximo lá da chácara, lá no final da Rua do Trabalho, é complicado. E esse problema já existia quando resolveram fazer a pavimentação desnecessária, vou reforçar aqui o que o professor falou, na Avenida Brasil. O prefeito da época queria mostrar, está aqui na avenida, que, né, fez uma grande besteira, porque era um asfalto de boa qualidade, e hoje realmente tem esse problema aí. Se faz no verão, quando é muito quente, piso vai levar realmente o bicho para casa. Poderia, na época, dar prioridade para aqueles casos que mais necessitavam, né? Como era o caso da Rua Topázio e o final da Rua do Trabalho e muitos outros aí que o problema está até hoje, né? Então, o material não é questão de valor, não tem recurso para gastar. Teve recurso, mas foi gastado, né, de uma forma errada, no local errado. É uma coisa que não dá para entender, né? Talvez por quê? Porque a Rua Topázio mora alguém que é simpatizante do outro partido, ou porque no final daquela rua tem alguém talvez que é simpatizante. Então isso não pode ser levado em consideração. O poder público tem que analisar a prioridade, ver aquilo que é mais urgente se fazer. Então, tem outras benfeitorias também, que não há necessidade, gente. Indicações que nós fizemos aqui, e falaram bem aqui o professor, o Emerson, é a nossa função. As nossas indicações, elas foram feitas com muito cuidado e observando as necessidades. E esse caso, por exemplo, tem sinalizações horizontais, verticais, que não requerem muitos custos. Deveria ter sido feito. Eu gostaria aqui de falar a respeito da questão da indicação lá do Bragato. Numa próxima oportunidade eu vou trazer essas informações. Agora eu gostaria de falar dos pedidos aí que a saúde veio, a secretária, os funcionários, né? E eles reivindicaram aqui, ficou dos funcionários, dos parlamentares aqui, os vereadores, fazer suas sugestões e tal e entregar lá. É muito complicado até, às vezes, a gente poder auxiliar nesse sentido. O que eu fiz? Eu fiz um ofício de próprio punho, explicando essa situação e colocando que pode ser, o que nós poderíamos fazer aqui seria a questão de um projeto de lei, mas que isso aí é do poder, é de iniciativa do Poder Executivo. Mas eu já estou vendo, já pedi até uma cópia, isso aí para o município vizinho, que já onde funciona, e o meu objetivo aqui é depois chamar os colegas aí, parlamentares, para que a gente possa discutir esse projeto e a gente vê uma maneira que fique melhor e a gente possa colaborar nesse sentido. Por final, acabei, então, no próprio ofício, eu parabenizei novamente o pessoal pelo empenho, pela força e no combate dessas doenças, aí, desse mal que aflige a toda a população, não só aqui, como em todo o país. Era isso que
que eu queria dizer. Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso amigo Romano aqui presente, hoje foi uma sessão até positiva, sobre o ponto de vista das colocações, das indicações, dos questionamentos. Espero que prossiga-se sempre dessa forma, mas que o entendimento dos vereadores seja que, no sentido de tudo aquilo que aqui é dito por cada vereador, não pode ser interpretado, de certa forma, como crítica a qualquer que seja, ou, como foi aqui, talvez, interpretado por alguns, crítica à administração. Não, não foi. Eu entendo que não foi, porque, às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente tem que chamar a atenção dos filhos, que não é crítica, é uma orientação. E essas colocações, essas indicações que aqui foram comentadas, espero que, que o executivo não entenda como crítica. Se for crítica, é como disse o nobre colega Emerson, que seja sido crítica construtiva. Porque talvez a prefeita ou seus assessores, com tantos afazeres que tem, talvez não chegue a observar esses pormenores que o cidadão comum vê, que o vereador vê, tem contato com o cidadão que questiona, que levanta essa situação. Então, o vereador nada mais é que um intermediário entre o povo e a administração executiva, aquele que executa o serviço. Então, espero que o vereador daqui entendam. Não importa se essa crítica veio de um vereador da oposição, ou da posição mesmo, que existe isso aí também, esses questionamentos. Eu sei que tem vereador da base do Poder Executivo, que muitas vezes chega na prefeita reclamar e falar alguma coisa que está errado, pessoalmente. Talvez não fale aqui, mas vai falar lá. Então, tudo isso é válido. E quem tem a ganhar com isso é o município, a população. Então, parabenizo aqui toda essa colocação dos vereadores a respeito dos problemas do nosso município, que todo município tem o seu problema. Até reconheço que o nosso município são pequenos esses problemas, e que o executivo ouça esses questionamentos daqui e tome as devidas providências. Na parte da limpeza da Avenida Brasil, não custa nada. Tem os seus funcionários, tem o setor de obras aí, dos logradouros, que trabalham constantemente, a gente vê que eles trabalham diretamente, todo dia, mas, como é bem dito, foi dito aqui, que a nossa avenida, o portal, né, é o cartão de visita da nossa cidade. Então, que se faça essas providências o mais rápido possível, tendo em vista que temos aí, nesse próximo mês, vai ser aniversário da cidade. Então, nada mais do que esse aqui sirva de alerta para que providencia essas melhorias, né, nessas vias aí, porque
brevemente nós estaremos recebendo muitos visitantes para o aniversário da nossa cidade. Então, digo isso e que o Executivo entenda também dessa forma. Foi falado muito aqui sobre que vereador não traz dinheiro, né, não busca dinheiro junto aos deputados. Isso é uma regalia que poucos vereadores talvez consiga isso, porque não é que só depende do vereador o fato de se conquistar uma verba. Porque eu entendo que a busca de verba é função prioritária do Poder Executivo. Mas não sou contra que qualquer vereador que tenha o seu contato com um deputado pelo seu partido de conquistar verba para o município, também não é errado. Mas a função básica do vereador, que isso já está ditado na nossa lei, no nosso regimento interno, a função básica do vereador é a fiscalização. Existem outras funções de menor apreço? Tem, que seria legislar, quer dizer, o vereador ele tem a função de legislar. O que é o legislar? É fazer leis que são de iniciativa da Câmara e legislar em cima dos projetos de lei que o Poder Executivo, que tem a maioria das iniciativas. E o vereador, para se aprovar, para se legislar, para aprovar essa lei, ele tem que ter um certo conhecimento, ele tem que se aprofundar, tem que saber o que ele está aprovando, tem que ter conhecimento dessas leis. Então, essa é uma outra função que o vereador também tem que ter. É conhecimento das leis. Então, o primeiro é fiscalizar, o segundo é legislar e ter conhecimento de como legislar, e uma função que, de uma certa forma, é assessoramento ao Poder Executivo. Porque essas indicações, esses questionamentos que foram feitos aqui, nada mais é que um assessoramento ao Poder Executivo. Quer dizer, está mostrando para o Poder Executivo algumas coisas, alguns erros que estão acontecendo, que pode ser sanado, que pode ser corrigido, que pode ser feito. Em melhoria à comunidade, à cidade de Pedrinhas, ao município. Então, essas são as verdadeiras funções do vereador. Agora, se o vereador tem condição de buscar verba no município, que seja livre, mas não que seja uma obrigação dele. Não que seja uma obrigação. Ele é livre para fazer isso. Mas não que seja obrigado, e que aqui alguém questione, você nunca trouxe nada, você nunca fez isso, você nunca fez aquilo. Porque muitas vezes não depende só do vereador isso. Depende de umas certas circunstâncias políticas, no caso, que a maioria das vezes como já foi dito aqui, que muitas vezes o Poder Executivo de um município, ele tem um partido que outros vereadores a nível superior, talvez não haja, de uma certa forma, colaborar, de ajudar. Então, tudo é em função também até dos próprios deputados ver isso. Mas não que seja cobrado isso do vereador, que ele não trouxe nada para o município. Mas, muitas vezes, ele faz até muito mais do que isso, que está na sua real função de fiscalizar, de legislar corretamente e dar um certo assessoramento ao Poder Executivo e também até na própria Câmara Municipal. É só isso, muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 14 de setembro de 2015 e dou por encerrada a presente sessão.